Fala galera, tudo tranquilo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia, a Palavra de Deus dentro do Evangelho, desse tempo em que vivemos, entre uma vinda do nosso Senhor Jesus e a próxima, e o importante papel que a Palavra de Deus cumpre desde o começo dos tempos, e mesmo no dia de hoje. Em Gálatas, Paulo nos ensina que se até mesmo um anjo aparecer pregando um evangelho diferente do evangelho que nos foi pregado, que esse anjo seja amaldiçoado, que ele seja anátema. Nós sabemos quantas coisas já foram pregadas de anjo que mudaram o curso da história. Mas o que a Bíblia nos ensina é que isso não pode se diferir da palavra de Deus, o evangelho que já nos foi entregue. Então, quem nos entregou o evangelho? Quem foi o mensageiro dessas boas novas? Obviamente, Jesus nos trouxe esse novo tempo e nos deu o evangelho, nos pregou o evangelho. Então, a pergunta com resposta óbvia, quem define como as coisas funcionam dentro do evangelho é Jesus, é a igreja dele, certo? Por que eu digo isso? É muito importante que a gente olhe então para a palavra de Deus, no evangelho, do jeito que Jesus olhava para a palavra de Deus, certo? Afinal de contas, nós amamos Jesus e nós vamos ser apaixonados pelas coisas que Jesus era apaixonado pela palavra de Deus. Então vamos olhar para como Jesus, o verbo encarnado, como ele tratava a palavra de Deus no seu tempo aqui na terra. Em Mateus 4, quando Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para lá ser tentado por Satanás, ele se posiciona no que está escrito, nas escrituras, nas sagradas escrituras. E os judeus, os hebreus, eles já tinham esse entendimento coletivo das escrituras. Eles entendiam que o Espírito estava inspirando a palavra e eles já tinham, apesar de ter livros diferentes, eles tinham essa noção das escrituras. Tanto que depois de Malaquias, eles não acataram os novos livros escritos depois de Malaquias, porque eles entenderam que o Espírito não estava conduzindo dessa maneira, o que influenciou as decisões canônicas do futuro, e assim vai, e a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o ponto é, existia um entendimento de escrituras coletivas, e Jesus se posiciona nisso. Não de acordo com o que ele pensa, mesmo que ele é Deus encarnado, no seu ministério humano, se a gente pode por assim dizer, Jesus se submete à vontade de Deus, ao conduzir do Espírito Santo, e ele se posiciona na palavra de Deus. Logo em seguida, em Mateus 5, Jesus diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, pôs que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus, e aquele, porém, que se observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus diz isso no seu Sermão do Monte, onde ele nos ensina e nos confronta sobre fazer a coisa certa do jeito certo. Ele fala dos fariseus porque ele diz, esses aqui estão tentando fazer a coisa certa do jeito errado, e nós precisamos fazer a coisa certa do jeito certo. Então Jesus bate muito na atitude dos fariseus porque o coração estava longe de fazer a coisa do jeito certo, mas ter zelo com a palavra de Deus é algo correto, e é algo que Jesus tinha, e é algo que nós devemos ter. Agora, Jesus não só cita a lei, as sagradas escrituras, como do que tem que ser o nosso posicionamento com Deus, mas Jesus citou a Bíblia diversas vezes historicamente. Ele fala de Adão e Eva em Mateus 19, ele fala de Jonas em Mateus 12, ele fala de Noé em Mateus 24. Em diversos momentos ele está sempre citando a Bíblia como essa fonte histórica. Depois de ressurreto, depois de ter morrido na cruz, vencido a morte e o inferno, ressuscitado, Jesus passou 40 dias na terra ensinando seus discípulos e outras pessoas sobre o Evangelho. E nós temos um desses preciosos momentos recordados em Lucas 24, antes que Jesus passasse a grande comissão, ele diz o seguinte: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, em toda a Escritura. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E aí chega o nosso maravilhoso ajudador, o nosso querido Espírito Santo. Mas o ponto é, Jesus mostra de onde a coisa está vindo, que toda a Escritura aponta para Jesus. E isso que é algo incrivelmente milagroso a respeito da Bíblia, que você lê um livro, escrito em épocas diferentes, pessoas diferentes, línguas diferentes. E de algum jeito sobrenatural existe uma sinergia que une estilos literários diferentes. Você tem narrativa histórica, poema, canção, correspondência perdida, e tudo isso
tem uma coesão, tem uma narrativa unificada. A sinergia na palavra de Deus é Jesus, porque toda a Escritura aponta para Ele. E Jesus agora nos passa uma missão onde nós necessitamos das mesmas Escrituras, agora com o auxílio do nosso doce Espírito Santo para podermos interpretá-la. E Ele estava lá desde o começo, né? O Espírito estava inspirando, né, toda a Bíblia a ser escrita, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas voltando para como Jesus se posicionava a respeito das Escrituras. Ele que é o Senhor dessa igreja, né? O chefe desse evangelho. Jesus falou descaradamente, né, sobre a credibilidade e autoridade da palavra de Deus. Sim, da inefabilidade bíblica. Então hoje, se nós temos qualquer opinião que se difere da opinião de Jesus a respeito da Bíblia, a gente não pode negar, né, qual era o pensamento da diretoria do evangelho e querer fazer diferente. Jesus é o cabeça. Em João 17, Jesus, com uma compaixão infinita, um amor tão doce, ora pela sua igreja. Ele ora por você, por aqueles que viriam um dia, por mim e por você. Se você ainda não gastou um tempo para meditar na oração de Jesus em João 17, você tem que fazer isso, porque você vai ver Jesus orando por você. Enfim, na sua oração pela igreja, Jesus orou o seguinte: santifica-os na sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Em João 17:17. E Jesus, mesmo que baseado nas Escrituras, mesmo que se posicionando nas Escrituras, ele traz novos ensinamentos. Ele disse, sim, te disseram, né, que se você dormir com a mulher do seu próximo, você se torna adúltero, mas eu te digo, se você olhar para uma mulher com o coração errado, você já cometeu adultério no seu coração. Então Jesus trouxe novas coisas, uma nova aliança, mas tudo que ele fez baseado nas Escrituras. E ele nos explica a própria Bíblia, né, à luz da Bíblia. Até a respeito dos sábados, ele diz, ei, Deus criou o homem por causa do sábado ou o sábado por causa do homem? Qual que é o coração da coisa? Mas a verdade é que Jesus não se aparta da Bíblia. Em uma das suas parábolas, Jesus fala do rico e do Lázaro, que morreram e estão em lugares diferentes depois da morte, e que o rico implora para que ele possa voltar e pregar os seus familiares sobre a verdade, né, do que acontece depois da morte. E daí Abraão, né, dentro dessa parábola, diz o seguinte: se eles não escutaram nem Moisés nem os profetas, eles não vão escutar outra pessoa, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Jesus está falando de si mesmo, ele é quem ressuscitou dos mortos e pregou o evangelho. Jesus está dizendo, o que o Espírito tem dito desde Moisés e desde os profetas, Jesus não é algo diferente disso. Porque esse tempo inteiro Deus está preparando o palco para Jesus. Então Jesus diz que não são coisas separadas. Então se Jesus valida as Escrituras desse jeito, que carinho, que amor e que respeito nós precisamos ter pela palavra de Deus. Jesus defendeu e baseou as suas atitudes de acordo com a palavra de Deus, com o que estava escrito. E essa noção não é algo que está só presente em Jesus ou no Velho Testamento, mas o Novo Testamento continua desse jeito. Né? Paulo escreve em 2 Timóteo 3,16 que toda palavra é inspirada por Deus, né? Para o nosso ensino, para a nossa correção. O devido lugar que a gente coloca a palavra de Deus é como autoridade sobre a nossa vida, então é mais a palavra de Deus que nos coloca no nosso lugar. De um jeito lindo e amoroso, porque ser apaixonado pela palavra de Deus e levar a palavra de Deus a sério não é... A ideia não é uma idolatria bíblica, não é tornar a Bíblia a quarta pessoa da Trindade, é porque a Bíblia é o projeto de Deus. É o projeto da Trindade. É como um espelho para nós, é como luz para os nossos pés, para que a gente possa caminhar no caminho. A Bíblia nos revela quem nós realmente somos. A Bíblia pode ser um livro difícil de entender? Sim. Eu tenho dedicado anos da minha vida para estudar literatura bíblica, né, uma faculdade de teologia, e eu fico cada vez mais perplexo com a profundidade da palavra de Deus. Ela precisa ser difícil de entender? Não, ela vai ser sempre profunda. Né? Apesar da nossa limitação e nós não podemos conhecer a Deus e a sua palavra completamente, nós sempre podemos conhecer verdadeiramente. E é daí que a gente parte para expandir o nosso conhecimento desse Deus tão fascinante e apaixonante que nos deu de presente a sua palavra. Então, olhando para como Jesus tratava a palavra de Deus e o nível de autoridade que Jesus dava para a palavra de Deus, a gente pode ter 3 reações, né, com o ministério de Jesus e a Bíblia, o Evangelho e a Bíblia. Ou Jesus, né, se ele sabia que a Bíblia tinha alguma coisa que não era completamente verdade e ele validou a Bíblia dessa maneira, então ou ele estava tentando enganar as pessoas, ou ele era ignorante porque ele não sabia que tinha alguma coisa na Bíblia que não era verdade, ou a Bíblia é de fato completamente verdadeira e é a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós como igreja, se somos apaixonados por Jesus, nosso querido amigo Salvador, tão incrível que nos ama tanto, nós vamos ser apaixonados por sua palavra.
Paulo, mesmo no Novo Testamento, de novo escrevendo para Timóteo, né, chama a Bíblia das Sagradas Escrituras, da Sagrada Palavra, as letras sagradas. Isso em 2 Timóteo 3, no versículo 15. Ele diz o seguinte para Timóteo, começando no versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste desde que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele combina todas essas três coisas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso não é no Velho Testamento, isso é o Novo, porque o Velho e o Novo estão em coesão, estão em sinergia. A Bíblia exalta Jesus, e Jesus é a porta, o caminho e o destino. Eu gosto de algo que John Wesley disse a respeito da autoridade e da verdade na palavra de Deus. Ele disse que se existe uma falsidade na Bíblia, então podem ter 1000 falsidades na Bíblia. Então ela não pode proceder do Deus da verdade. Ainda nessa mesma linha de pensamento, Stanley Graham, outro teólogo, né, o grande teólogo batista, ele dizia: porque Deus não pode mentir, e porque as Escrituras são inspiradas por Deus, então a Bíblia tem que ser inteiramente verdade. E enfim, nós olhamos para como Jesus tratava as Escrituras, então nós sabemos como nós devemos tratar as Escrituras. Esse é o coração de Deus para a Bíblia, porque Jesus só falava o que ele ouvia o Pai falar, ele só fazia o que ele ouvia o Pai fazer. Então, tá aí. Glória a Deus por isso. A Bíblia não só nos revela qual é a vontade de Deus para nós e para o nosso caminhar, mas ela nos empodera para viver dessa maneira. Eu amo o que o salmista declara no Salmo 119, né? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? A resposta está na palavra de Deus. E é por isso que eu e você necessitamos da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, como nosso querido cabeça estabeleceu, né? Nosso Senhor Jesus. Então, Deus abençoe você, né? O meu desejo para essa geração é que a gente possa ser completamente apaixonado pela face de Jesus. Então seremos completamente apaixonados pela palavra de Deus. Então seremos completamente apaixonados pelo mover do Espírito Santo. Então seremos completamente apaixonados pelo que Ele deseja, né? O que o Espírito Santo deseja fazer com sua igreja. Então, Deus abençoe vocês. A gente se vê por aí. Valeu!